Paz de Cristo. Nesse estudo a gente continua falando sobre o homem natural, a besta interior. E a gente mostrou isso no estudo passado. Nesse estudo a gente vai na concordância bíblica, porque é bastante importante o estudo da concordância bíblica. Acho que para muitos que não ouviram ou não entendem a linguagem bíblica, eu digo muitos porque no meio cristão acho que até muito menos usado do que deveria. No português eu nem sei, para te falar a verdade, eu uso muito a concordância do inglês. Nesse estudo eu vou mostrar como usar um pouco a concordância, até em estudos passados, ou pelo menos eu falei um pouco sobre isso aqui novamente, porque a importância é muito grande. A Bíblia tem uma linguagem dela espiritual que transcorre por trás do texto. Se a gente não entende isso, infelizmente a maioria do cristianismo não está nem preocupado com isso. É aquela questão do homem natural mesmo, lendo as escrituras ali literalmente, se confundindo em várias partes, né? Porque na verdade existe coisas espirituais em todo o texto bíblico. Quando Jesus veio, todas as curas dele tem todo um significado por trás, né? Qual cristão não vai reconhecer isso nas curas de um cego, por exemplo? O que é ter a luz de Deus? Mas superficialmente, essa questão de luz, vários temas são coisas que se aprofundam grandemente e se o crente não entende isso, ele pensa que ele está na luz e ele não está na luz. É uma batalha constante entre o homem natural, o homem carnal, com o homem espiritual. E esse é o grande tema aqui desse estudo que a gente vê em 1 Coríntios, com 2 Pedro e com o livro de Judas. E a importância da concordância, porque não só no Novo Testamento, quando a gente olha para o Antigo Testamento, é claro, toda a simbologia do Cordeiro, qual cristão que não vai aceitar isso? Que o Cordeiro significa Jesus. Claro, porque João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus, mas em muitos casos, e a maioria deles, é claro, os temas não estão nem ali tão direto, né? É claro, o tema de templo, por exemplo, tudo isso a gente deve entender que não apenas é Cristo como a igreja, mas veja só, histórias do Antigo Testamento, a gente pega Jacó e Esaú, por exemplo, uma história verdadeira. Você diz, você vai levar ela como uma parábola. Na verdade, todas as histórias da Bíblia existem muitos detalhes espirituais que Deus, mesmo colocando ali na palavra de Deus, como uma história verídica, personagens verídicos. Então, mesmo Deus colocando ali na Bíblia personagens verídicos, histórias verídicas, não apenas uma parábola, as histórias carregam muitas coisas que são espirituais, que esse é o propósito da Bíblia. Então, Jacó e Esaú, por exemplo, a gente olha a letra e o espírito, é a lei e o espírito, e realmente é por aí. A gente vai entendendo se a gente prestar atenção nos detalhes e estudar, coisa que falta muito, né? Não só no meio cristão, no meio religioso em geral. Então é isso que eu vou tentar mostrar aqui com um exemplo, esse tema bastante lindo do homem natural versus o homem espiritual, porque isso leva a temas como das bestas, né, do Apocalipse, Daniel, na verdade da Bíblia toda, esclarece muita coisa, né, nesse tema. Vou até minimizar aqui, eu vou usar a tela cheia nesse estudo, para facilitar aqui. E veja só, no estudo anterior, que a gente foi em 1 Coríntios 2, né, aqui as palavras em cores para dar uma ajuda a gente selecionar, mostrar palavras mais em foco aqui para o estudo, essas que estão em cores, né? E a principal mesmo, em verde aqui, mais essa aqui natural, porque ela tem esse contraste com o contexto de 1 Coríntios, veja só, espiritual, espírito, espiritualmente. Então, realmente o contraste do espírito, que desvenda o Espírito de Deus, que ele mostra as coisas escondidas, isso tudo é a ligação com sabedoria e conhecimento, porque é distinguir, veja só, discernir, aqui essa palavra discernir, olha só a importância bíblica, né?
Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Discernir, se a gente olhar em termos bíblicos, a palavra discernir, acredito que eu vou até mostrar, espero lembrar aqui, e mostrar como essa palavra discernir, inclusive no grego também, está ligado a julgar. Por que eu estou falando isso? O rei do Antigo Testamento, os reis, eles julgavam, né? Ali a sequência dos juízes. Então, nossa vida espiritual é, na verdade, a vida do homem natural, a vida mesmo mundana, normal, nossa, é de discernir. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E isso é julgar. Isso é julgar. Em 2 Pedro, a gente vê o contexto aqui de falsos profetas, falsos doutores, e a gente vai ver essa questão de animais irracionais, veja só essa ligação com bestas, né? A questão da natureza, a mesma palavra ali, ou a mesma raiz da palavra em 1 Coríntios 2,14, né? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então a gente vai mostrar o que realmente é a besta, o homem natural. E muitas pessoas ficam... É muito fácil, né, no meio cristão, a gente jogar a culpa para os outros. Olha só, o Apocalipse, a besta, não sei o que, vai vir um governo tal. Ok, algum sentido disso. Mas veja só, a gente está transferindo responsabilidade para outros. A gente está esquecendo, não entendendo, na verdade, que Deus está querendo mostrar em todas essas histórias algo dentro de nós que precisa ser mudado. É claro, mas Deus não está dando uma profecia de coisas do futuro e do passado no Apocalipse, claro, com certeza. Veja só, em uma profecia, ou em um texto, a gente vai ver profecias que se aplicam ao homem interior, ao nosso interior, e até no meio global também. Porque bestas, você vai ver que, na verdade, se aplica a mim, a esse homem natural que eu olho todo dia no espelho, e ali está a besta. E ali está a besta que eu, na verdade, Deus, tratando comigo, deve me levar a um estágio diferente. Mas daí a gente vê também o lado global, né? Como a igreja nos dias de hoje, como o mundo nos dias de hoje se encaixa nessa besta também. Mas é claro, se a gente não entender a parte interior nossa, para quê? Eu vou só ficar atribuindo aos outros, né? Aqui já em Judas, veja só, animais irracionais, também o mesmo contexto de falsos mestres, doutores, ensinadores, são livros, passagens muito mais comuns e aplicadas aos dias de hoje, que é assim que é a Bíblia. Essa questão também de aplicar uma profecia ao ano tal, à situação tal, a profecia se cumpre, né? Jesus até em algumas ocasiões falou, e aqui se cumpre, não quer dizer que ela se cumpre e ela se exaure ou se ela se acaba. Na verdade, a profecia ela vai se aplicando para a minha vida, para a sua, para a vida da igreja, para os nossos tempos também. E é assim que a Bíblia, um livro poderosíssimo, funciona. Então, mais ou menos nessa parte aqui que a gente vai ficar, e eu vou aqui na concordância bíblica mostrar como usar. Como que normalmente eu uso? Infelizmente, tem a questão toda da língua que dificulta um pouco. A concordância bíblica eu uso muito em inglês, eu não sei nem se tem em português. Uma vez eu me lembro de ter procurado, nem achei, mas se você sabe até, me mostra aí. Eu uso muito inglês, alguns devem saber, eu já falei, eu não moro no Brasil já faz muito tempo, não tenho problema com inglês. É claro, o português é minha língua mãe, mas prefiro até o inglês em muitas ocasiões, como até o estudo bíblico, por sinal. Vamos aqui. 1 Coríntios 2. Então, como eu coloco 1 Coríntios 2, né? Corinthians, né? No inglês, eu boto grego, Greek, interlinear. Então, aqui vem, até errei ali um pouquinho, não tem problema. Eu vou aqui e acho. Então, vou aumentar até aqui um pouco. Então está todo o texto aqui de 1 Coríntios 2 em inglês, né, com as palavras aqui em grego. As palavras em grego e hebraico, elas estão numeradas em ordem alfabética, claro, separadas grego e hebraico. Então existe a palavra 1, porque a primeira palavra seria no alfabeto, na concordância do grego, por exemplo, se a gente está aqui no Novo Testamento.
E assim vai. Vamos supor, se fosse no português, as palavras iniciando com A seriam as primeiras, as palavras em B seriam as depois, por aí vai, cada uma com seu número. É basicamente isso que funciona. Então, no texto aqui em grego, a gente vai para 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14. No verso 14, a gente vai passando aqui. Veja só, o homem natural, né? Essa palavra, uma palavra bastante importante aqui, né? Psychos. Desculpa aqui minha pronúncia, não falo grego, não é o interesse aqui. Então não me preocupo normalmente com a pronunciação, mas se você quiser, você vem, pega o número ali, 5591, então Strong 5591 em grego. Vai na Blue Letter Bible e a pronúncia aqui. Sorrikas. Mas aqui ela já está, né? É porque, é claro, depende do contexto da palavra. Aqui ela já está mais em pskaikos, né? É porque a palavra vai mudando ali de acordo com o contexto. Veja só, a palavra natural existe no português natural, naturalmente. Algumas palavras, por exemplo, português ou grego vão ter o feminino, o plural, e assim vai. O tempo verbal em algumas. Então, a pronúncia vai mudar, mas é a palavra. Então, veja só, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Veja só que há um contraste aqui do homem natural com o Espírito. Bom, outra coisa que eu queria até mostrar é a questão que aqui está em inglês. Vou mostrar como usar no português, e é simples. A gente só abre aqui o Google. Eu vou deixar aqui nessa tab aqui. Daqui. Eu pego o original aqui e vou traduzir aqui em websites. Eu vou usar e vou clicar aqui, já está selecionado português. Aqui tem todas as línguas, né? Você pode selecionar qual. Eu vou clicar aqui e vamos usar português, né? Vamos fechar aqui. E a gente usa a portuguesa e volta aqui para o verso 14. Então, o homem natural, veja só, as coisas nem sempre são perfeitas aqui na tradução. Veja só, essa palavra aqui não traduziu por algum motivo, está ainda em inglês. Mas, em geral, é até bastante boa a tradução. A página, eu não gosto muito, ela não fica tão perfeita, os links, às vezes, mas, enfim. Então, aqui, vamos aqui clicar. Se eu for lento até, aqui no português, vai vir algo por cima. Complica, tem que ser até rápido. Vim aqui e vamos analisar essa palavra, né? Aqui já vou diminuir um pouco. Veja só, o homem natural, 1 Coríntios 2,14. Vai mostrar no Novo Testamento, o caso aqui é em grego, né? De onde essa palavra é usada. Né? 6 ocorrências dela na Bíblia. Veja só o significado dela. É algo natural, mundano, sensual, até estranho, né? Em Judas, a passagem em Judas, muitas vezes traduzida como sensual. Você vê aqui uma das traduções aqui, sensuais. Na King James, né? Isso é uma tradução em inglês. Então tem três, na verdade, 4 traduções aqui. Na verdade, 4, sendo um em grego, 3 aqui em inglês, que a gente está traduzindo a página para português. Então, veja só, a gente pode ver o que a palavra significa. Né? Interessante, ó, natureza inferior bestial. Na verdade, é assim que no inglês tem também. Né? A bestialidade, né? O homem natural, esse homem besta, carnal, o animal mesmo. Veja só que mesmo a concordância, claro, outra coisa para que eu digo, a gente não confia em 100% no que está aqui, né, no texto que eles dizem. O trabalho que eles fazem ou fizeram de separar as palavras, organizar, é um trabalho muito bom, não perfeito, inclusive, mas esse trabalho de texto, né, algumas palavras que eles colocam muitos exemplos e muitas definições, é claro que a gente tem que ter o nosso julgamento também. E é claro, à medida que a gente vai estudando mais, a gente vai ter diferenças
que a gente não vai concordar com alguma coisa, mas em geral é um trabalho bom. Veja só, e eles mesmos falam aqui, né, que é um contraste realmente do homem, dessa palavra natural, com a questão do pneumáticos, né, que é a parte espiritual. E a gente viu justamente isso em 1 Coríntios 2, que realmente há um contraste, né? Então, já vai colocando na cabeça, a gente já vai, né, entendendo todo o contexto da questão de besta, do homem bestial, versus o homem espiritual, ou seja, o homem natural versus o homem espiritual. Pois bem, outro detalhe é que, às vezes, tem uma outra palavra que é muito similar a ela, o que está relacionado a ela. E aqui a 5590, inclusive, é um desses casos. E a gente que não sabe bem, vamos supor, eu não sou bom do grego, tenho um conhecimento bem maior no hebraico, até relativamente bom, mas a gente pode ter um discernimento, até porque muitas vezes as palavras aqui se ligam, né? Na própria concordância ela vai ligar. Veja só que a palavra 5591 que a gente está agora, a própria concordância liga com 5590. Então a gente não precisa nem de tanto esforço para saber que a 5590 está dentro do contexto também. Ok? Você vê que o negócio vai ficando um pouquinho mais complexo. É toda aquela questão de palavras que a gente, vamos supor no português, o meu exemplo, natural, naturalmente, vai que ele separou naturalmente de natural. Existem outros casos, né? Existem casos de palavras que, na verdade, a tradução é até diferente, mas é uma ligação dessas palavras. E então a gente vai vendo. Sair aqui do. Vamos voltar aqui para o 14, 1 Coríntios 2, 14, e a gente vai ver tudo isso. Agora vamos para outra passagem, que agora a gente vai para 2 Pedro 12, 2 Pedro 2, né? Pedro no inglês é Peter. E a gente vai aqui e vai abrir nele. Como falei antes, vamos traduzir aqui, vamos jogar para o português. Vou indo jogando aqui mais para frente, vou fechar em inglês e deixo o português. 2:12 é onde eu quero olhar aqui. A gente vai vendo que aqui. Então, estes, né, contexto ali dos falsos mestres, daqueles dias e dos nossos dias também, como a Bíblia é poderosa. Porém, como animais irracionais, vou até dar uma deixa aqui e abrir essa palavra da concordância, Strongs, e a gente vai ver, deixa eu ver, a própria passagem, 2 Pedro 2:12, mas existem outros dois locais, em Atos 25:27, em Judas 1:10. Veja só como é interessante, essa palavra eu não estou nem entrando tanto em questão aqui nesse estudo, e ver como há uma ligação de Judas, que a gente vai entrar em seguida, com 2 Pedro 2. Né? Os animais irracionais, né? Essa palavra irracional que também está em 2 Pedro. Então, algo bastante interessante, a gente vai vendo as ligações entre as passagens, porque, de novo, a Bíblia é um livro também muito poderoso nesse sentido, onde as passagens vão ligando-se entre si, e a gente vai entendendo, veja só, o que Paulo tinha em comum com Pedro. Será que eles combinaram alguma coisa? Muito provavelmente não. E com Judas, né, com a epístola de Judas, muito provavelmente não. Mas Deus por trás já estava planejando tudo isso. Isso é questão profunda, de entrar profundamente na Bíblia, que a análise rasa não vai entender, não vai discernir tudo isso aqui. Veja só, como criaturas de instinto, tendo nascido, veja só, animais irracionais como criaturas de instinto. E aqui a gente já vai para aquela palavra parecida, né, na verdade, de mesma raiz dessa 5591. Eu já estou dizendo porque eu já fiz essa análise antes, porque a palavra, veja só, o número é completamente, não completamente, mas é um número diferente, 5446,
5591 não é muito perto, são palavras não muito parecidas, mas a gente vai ver que, na verdade, essas palavras estão ligadas entre si. Inclusive aqui, ela vai ligar, veja só, como aqui nessa palavra que está em 2 Pedro 2,12, ela vai se ligar justamente aqui. Felizmente, nessa tradução em português, quando a gente coloca o mouse aqui, não é tão fácil ver. Em inglês já é mais simples a página, o link lá embaixo, mas a gente vê claramente aqui 5449, e essa aqui vai ser a 5591. Veja só a ligação, então, dessa palavra, 5446, com a palavra 5591 que a gente viu anteriormente em 1 Coríntios 2. E assim a gente vai. Em 2 Pedro 2,12, 2 Pedro 2,14 também, veja só. Olhos tendo... Veja só, não traduziu bem, não traduziu aqui do inglês, né? Tendo completo. Olhos tendo... aqui, acho que é completo, seria... de adultério e incessante do pecado, atraente, almas. Veja só como a palavra que é a mesma, né? 5590 aqui com a 5591, e a gente viu a 5590, que é a palavra ali conectada. Aqui ela significa almas. Então veja só, o homem natural é o homem que age pelo seu instinto, um instinto onde é o homem que foi criado. Essa questão de alma está muito ligada em termos bíblicos, nessa palavra, a questão dos nossos sensos, a questão do nosso intelecto, da nossa mente. Então é basicamente isso. O homem natural, ele pensa naturalmente. Se ele vê uma história na Bíblia falando de uma pedra, ele vai pensar na pedra que ele está vendo ali no meio da rua ali. Se ele vê uma história falando de dois irmãos, ele vai pensar no irmão dele ali e vai tentar levar a história para esse lado, né? Eu tenho que ser bom com meu irmão. Mas veja só, é aí onde a questão do homem natural e o homem espiritual se diferem, porque na Bíblia as palavras, o contexto, elas têm algo muito mais profundo. E aqui eu estou tentando mostrar isso nesse pequeno estudo, na verdade. Então a palavra alma está muito ligado à questão do homem carnal, não carnal no sentido maléfico, mas no homem natural mesmo, aquele que foi criado, todos nós, né, a gente tem um pensamento, a gente busca alimento, busca conforto, então, e a gente tem uma mente que trabalha nesse sentido. Mas o homem espiritual, ele muitas vezes vai em conflito com tudo isso, né, porque a nossa zona de conforto, até o nosso conforto em várias áreas, é desafiado para que a gente possa entender o que é o ser espiritual, o que é a vontade de Deus para nós. Veja só, não estabelecido um coração tendo sido exercitado no desejo por tendo de uma maldição, né? Então é às vezes difícil um pouco também por causa da tradução aqui, do inglês para português, já vem uma tradução do grego para o inglês, do inglês para o português. Mas, em geral, bastante interessante, dá para dar uma aprofundada bastante boa. Aqui em 2 Pedro 2 a gente finaliza, a gente vai... Eu vou puxar agora para o livro de Judas. Então, de novo, Judas 1, Jude, no inglês, Greek, interlinear. Então já vai aqui no Bible Hub. A gente vai traduzir de novo para pegar o português. Abriu aqui, vou jogar para o final, como tenho feito, até para a organização. E a gente vai para o verso 10, que fala a questão do natural. Veja só. Fala o mal, né, das coisas naturalmente, como o irracional. Veja só, normalmente a palavra irracional, que é aquela palavra que não é nem o foco aqui, a gente abriu e essa palavra está ligada a 2 Pedro e Judas. Vou fechar aqui.
veja só, como animais irracionais, se corrompem, falando novamente o contexto aqui dos falsos mestres, né, pastores, doutores, enfim, inclusive dos nossos dias. Então, pereceram no caminho de Caim, o erro de Balaão, a recompensa na rebelião de Coré. Então, até aí teve um problema aqui na tradução também, bota aqui no inglês Corá. E em Judas a gente ainda vai para o verso 19, aqui no mesmo contexto. Judas inclusive é um livro, uma epístola pequena, de apenas um capítulo. São aqueles que causam divisões de mentalidade mundana. Veja só, 5591 como traduziu. Na verdade, muitas das traduções em português colocam essa tradução como sensual, né? Veja só, mais um contraste com o espírito, porque pneuma, né, o espírito, não tendo o espírito, na verdade é isso que diz, de mentalidade mundana ou sensuais, não tendo o espírito, né, o pneuma. Então a gente vê claramente o contraste do homem natural, né, bestial, a besta, com o homem espiritual, né, o pneuma. Claro que pneuma, essa palavra pneuma, é o espírito em geral. É claro que pode ser um espírito bom, ruim, o Espírito Santo, um espírito do mal. Veja só como tudo isso abre o contexto bíblico, inclusive do Novo Testamento, das curas de Jesus, e das atitudes e ações de Jesus com os discípulos e com os religiosos da época, porque muito das brigas ou das discussões de Jesus basicamente, o ponto é justamente esse. Vocês não têm o Espírito, muitas vezes até os próprios discípulos, essa que é a verdade, até que Jesus depois morre, o Espírito Santo é derramado, é claro que a igreja, os próprios discípulos vão evoluindo nessa questão do Espírito Santo neles. Imagine, não foi só o Pentecostes ali de uma hora para outra, né? Ver o Paulo, ver todo o trabalho de Deus, e assim também na nossa vida. E Jesus, voltando para Jesus, é basicamente tudo isso, porque se a gente entender que os evangelhos é realmente essa luta do homem mundano, do homem natural, né? Ou seja, da besta interior com o homem espiritual, com o Espírito de Deus. Fica até uma deixa aqui também, que a palavra espírito, ela tanto no grego como no hebraico, ela está ligado, ela pode significar também vento. Vou ver aqui se na tradução, veja só, ventus, né? Ventus, respiração, então algo com respirar. A gente não pode jamais deixar de esquecer, desde a criação, quando Deus cria e joga o espírito, né, sopra, né, toda essa questão de sopro. Então, no hebraico, existem algumas palavras que estão relacionadas a tudo isso que a gente está estudando aqui, que é o próprio sopro, é o próprio espírito e vento. Por que no livro de Daniel, a visão ali em Daniel 7, Deus mostra, fala de ventos, né? Os ventos, os quatro cantos. Por quê? Porque há esse contraste, o contraste das quatro bestas, Daniel 7, com a questão do Espírito. Por que mostra aquele ser, né, como filho do homem, inclusive a igreja, não só Jesus, a igreja que vai ser glorificada no trono de Deus, né, ali em Daniel 7, o reino vai ser dado aos fiéis, a besta queimada, toda a história que liga tudo isso, né, ao livro do Apocalipse. Por quê? Porque é a mente carnal humana, religiosa inclusive, que vai ser destruída. Então realmente há a diferença da mente carnal ali com o ser espiritual que ascende ao trono de Deus. Desde agora, muito mais no porvir, quando, se fiel formos, estaremos julgando este mundo com Cristo. Se duvida, olha 1 Coríntios 6, quando Paulo fala sobre isso, olha as palavras de Jesus em Mateus, em outros livros também. Por quê? Volta àquela questão, o homem espiritual, ele discerne as histórias do Antigo Testamento, como Paulo fez, vou dizer nem tanto Jesus,
como Paulo fez, porque não Jesus. Jesus fala ali meio que numa linguagem, ali às vezes, muitas vezes difícil de entender. Paulo normalmente fala mais explicado, né? E veja só, as palavras de Jesus são cheias de significado ali, correndo por trás de tudo que ele fala. Essa que é a verdade. Paulo, muitas vezes a gente vê a explicação, né? 1 Coríntios 6. Vocês não sabem, né? Falando para a igreja de Coríntios, vocês não sabem que nós julgaremos o mundo. Da onde que ele está tirando isso? Inclusive, ele não tira nem o livro do Apocalipse. Está tirando de todo o Antigo Testamento. Na verdade, o Espírito Santo revelou a ele e nos revela através da própria palavra. A própria palavra nos revela pelas histórias do Antigo Testamento e, é claro, do Novo. O Novo nos ajuda grandemente a entrar na mente, né, de pessoas como Jesus, de Paulo, de Deus, no final das contas, através do Espírito Santo. Então veja só a importância de tudo isso, né? Tem muita coisa aqui falando, algumas, é claro, como falei, podem ser bastante beneficiais, algumas nem tanto. Então é importante a nós, principalmente nós, ou aqueles que em algum nível, eu acho que todo cristão em um certo nível ensina alguém, porque o próprio evangelismo de alguém vai através do ensino, não é verdade? Alguns vão estar mais preparados e ter um chamado para ensinar. Acredito até que pessoas mais fracas como eu, por exemplo, que sou fraco, se eu não estiver vendo as coisas ali por trás, como funciona, meu corpo é muito fraco, minha mente é muito fraca, e eu preciso de todo esse fortalecimento em mim. Então veja só toda a importância de tudo isso. E a gente até para terminar, volto aqui. Até para terminar, eu volto aqui para o vídeo. Espero que tenha sido claro como usar a concordância. É um pouco difícil, até por causa do inglês. Junta aí o grego, o hebraico, mais uma outra língua, o inglês. Mas a verdade é que tudo isso vai se expandir muito mais. Veja só, a inteligência artificial está aí, a gente não está nem falando nisso. O que isso vai causar revolução, até no meio bíblico, você nem imagina, né? Porque tendo um pouco de conhecimento de línguas bíblicas, como, por exemplo, o hebraico principalmente, a gente vai ver a revolução que isso vai causar, né? Por exemplo, eu me lembro uma passagem ali em Êxodo, não me lembro exatamente o capítulo, 22, por ali assim, quando está falando do templo ali, do tabernáculo. É um texto em Êxodo onde várias palavras no original, não só no Êxodo, vários outros textos ligados ao tabernáculo e ao templo. Inclusive, quando Davi e Salomão ali, primeiro Reis, muitas palavras ali em Êxodo ou em outras passagens, primeiro Reis também, falando do templo do tabernáculo, são palavras que têm duplo sentido no hebraico. O hebraico é uma língua assim. O português nem tanto, o inglês muito mais do que o português. O hebraico tem palavras que têm muitos sentidos. Veja só a própria palavra espírito ali. Pode significar espírito, vento, né, sopro. São palavras relacionadas. Mas veja só, lá em Êxodo, por exemplo, muitas palavras ali descrevendo o tabernáculo são partes de corpo, da mão, braço ou outras coisas. Veja só, a inteligência artificial, um dia acredito que isso vai chegar, já só pode dizer que é uma profecia, o que não é. A inteligência artificial, com isso, tendo esse conhecimento, né, do que a palavra significa, ela vai ligar ao Novo Testamento, e quando Jesus disse que o corpo dele era um templo, ele não estava falando nada, vamos dizer assim, tão novo assim. Não, claro, não tão novo, porque é algo, veja só, esse é o ponto, tudo que Jesus falou, tudo que os discípulos e apóstolos falaram, e tudo que eu falo e que você deve falar, tem que estar embasado nessas coisas na Bíblia. Veja só, senão é uma língua poderosa, inclusive para fazer o mal, né? É uma besta devoradora. Veja só que esse tema de besta ele vai englobando vários outros temas, porque a característica da besta não é apenas uma mente natural,
ou irracional, mas é uma boca devoradora, né, dependendo do animal, indo a termos bíblicos. Isso vai ligar a várias coisas, ao que a gente fala de Deus, como a gente fala e transmite o evangelho, né? Se a gente transmite um evangelho corrupto entre si, se a gente transmite um evangelho que é corrupto, ou seja, errado, errôneo, e todos nós erramos, essa que é a grande verdade, mas existem níveis, né? O que Deus está esperando nesses dias de hoje. Eu acho que muitas dessas coisas que estão sendo ensinadas por aí, afora, são coisas que já beiram a serem chamadas de abomináveis para Deus. Essa que é a grande verdade. Então o povo de Deus está sendo impactado, é verdade, pela palavra de Deus em um nível básico grandemente, né? Está se expandindo, e esse é tão motivo a gente não deve entrar nesse mérito de ficar criticando. Vai ter sempre gente que vai ter o ministério, né? O trabalho de ficar destruindo religiões e denominações. Não é nem o meu propósito aqui, muito pelo contrário. Quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo, crescendo espiritualmente, vai vendo que isso tudo é um plano de Deus, e Deus vai cuidar disso, não vai ser eu que vou fazer. É claro que a minha participação aqui é mais falar a verdade, isso eu não posso esconder. Então a verdade, com amor, inclusive, com jeito, a gente vai falando, e isso já é ali como em Daniel, é uma pedra atirada, né, ali nos pés da estátua e vai derrubando aos poucos. Então basicamente isso, né? Veja só, quando a gente pega livros como Apocalipse, por exemplo, por que a gente olha no YouTube, por exemplo, e até estava pensando de repente abrir o YouTube e mostrar. Na verdade, você pode até fazer isso, vai ver, né? Ou como as pessoas no YouTube, seja em português o que for, elas vão pelo seu pensamento natural. Apocalipse 6, não sei o que, isso aqui é uma guerra, veja só, a guerra com o Irã, a guerra não sei o que. Veja só, embora tenha um sentido real, essas guerras no sentido natural, literal, se aplicam a Mateus, por exemplo, 24, guerras e rumores de guerra. A maior guerra é a guerra interna dentro do homem, desse homem natural que ele quer tomar força contra o homem espiritual. O homem espiritual tem uma dificuldade grande, né? O Espírito de Deus tem uma dificuldade grande de achar espaço dentro de nós, porque quando ele acha espaço, até no meio religioso também, a gente vê que as coisas, a nossa fama, vamos dizer assim, a nossa popularidade, ela vai diminuindo, claro, porque esse é um mundo carnal natural, mesmo dentro do meio religioso, meio cristão, inclusive. O que a gente vai falar não vai bater, né, a verdade que a gente fala não vai bater com as doutrinas sendo ensinadas hoje, porque o compromisso de muitos ainda na religião, estou falando homens mesmo, homens, mulheres aí que são ditos homens de Deus, etc. e tal. O compromisso de muitos, na verdade, muitas vezes é com tradições, né? E a gente vê, preciso eu dizer que foi tudo isso que Jesus combateu. Na verdade, quanto mais do Espírito a gente vai tendo, menos a gente vai se encaixando em coisas que muitas vezes é o homem natural, querendo ganhar posição, querendo tirar alguma vantagem, embora nem se parece, mas a gente vai tendo julgamento, né? O homem espiritual, ele vai tendo julgamento, não é questão de ficar julgando os outros necessariamente, é julgar o que é bom para a minha vida espiritual, veja só, e ter amor, é claro, às pessoas. Eu não me dou bem, inclusive, muitas pessoas do meio evangélico, amigos que têm doutrinas diferentes, até que Deus possa não só me fazer sair espiritualmente, que acredito que eu tenho já saído muito, né, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, essa besta devoradora, mas sair também muitas vezes do meu físico. Mas a questão é, e os meus filhos? Eu penso muito, e os meus filhos? Né? Então tem tudo isso que a pessoa tem que colocar ali na balança. Deus tem que falar, para o seu caso é um, para o meu caso é outro. E
A verdade é que o homem espiritual, ele vai também aos poucos tendo todos esses frutos, né? De viver assim, com pessoas muitas vezes pensando diferente do seu lado, mas nós temos que ter o que? A paciência, o amor, tranquilidade, a confiança e a fé que Jesus, Deus um dia vai nos dar, como em Daniel 7 fala, vai nos dar o reino e ali vamos reinar, né? E aí vamos dizer, essa besta, muitos dizem ser governos, e até é, né? Mas coisas que entram no meio religioso, no meio cristão, inclusive, denominações, meio religioso, meio pentecostal, inclusive, meio evangélico, inclusive, todas as religiões, e que, para falar a verdade, a besta do espelho, né? Eu mesmo, você mesmo, todos nós temos um pouquinho ou muito dela. Essa aqui é a grande verdade, e é dia a dia que a gente tem que trabalhar com Deus na frente para que isso se torne uma coisa do passado e o homem espiritual venha a tomar conta de nossas vidas. E todos esses livros, Daniel, Apocalipse, tem a parte interna, onde Deus vai quebrando os selos, vai falando através de suas trombetas, para que o homem espiritual tome conta e as bestas não tenham mais poder sobre nós. E vem os selos também, tudo isso sendo quebrado em nossas vidas e também no mundo por aí fora. É aí que a Bíblia é um livro bastante poderoso. Enfim, acho que já falei até demais. Fica para mais estudos, a gente vai continuar nesses temas relacionados, né? Tem muita coisa para ser falada. Fique com Deus, Deus abençoe.